temos recebido do Senhor. Oh, 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 oh. A dizer com toda a força que a Mopa é nota 10, 10, 10, 10 anos de vitória, sempre, sempre a crescer. 10 anos de história, sempre, sempre a vencer. Mopa, Mopa, sempre, sempre a crescer. Mopa, Mopa, sempre, sempre a vencer. Além, além, muito além dos rios, desbravados por luzeiros, além dos sonhos dos nossos pioneiros, lá estamos nós com a nossa voz a dizer quão grandes bênçãos temos recebido do Senhor. Oh, 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 oh. A dizer com toda a força que a Mopa é nota 10, 10, 10, 10 anos de vitória, sempre, sempre a crescer. 10 anos de história, sempre, sempre a vencer. Mopa, Mopa, sempre, sempre a crescer. Mopa, Mopa, sempre, sempre a vencer. Mopa, Mopa, sempre, sempre a crescer. Mopa, Mopa, sempre, sempre a vencer. Mopa. O Deus de Israel, que reina sobre o céu, quer porção dobrada do Espírito sobre nós, sobre nós. O Deus de Israel, que reina sobre o céu, quer no meio do seu povo um Pentecostes de novo, com o dobro de milagres, milagres entre nós, para que a colheita seja em dobro, através de nós. Um discipulado forte, 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 tem colheita em dobro, porque a Mopa é forte, forte, forte. Um discipulado forte, tem colheita em dobro, porque Deus é forte. O Deus de Israel, que reina sobre o céu, quer no meio do seu povo um Pentecostes de novo, como o dobro de milagres, milagres entre nós, para que a colheita
Olá, querido amigo, que bom estarmos juntos mais uma vez nos Lares de Esperança. Pedimos licença para entrar na sua casa. Hoje, estudo de número 7, na companhia do nosso amigo, pastor Wagner Lins. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor Ítalo. Boa noite, amigos. Sempre é uma alegria poder voltar para estudar a Bíblia junto, aprender um pouco mais da Palavra de Deus com vocês aí na sua casa. E você pode estar participando com a gente, interagindo aqui durante a nossa programação, através do número 91368691. Pastor, eu tenho dúvida. 91368691. Pastor, eu queria receber uma visita de um agente da esperança. 91368691. Pastor Wagner, tema de hoje. O tema de hoje são os 10 segredos de uma vida mais feliz. Você pode estar se perguntando também, né? Eu queria ter esse estudo, não tenho esse estudo na minha mão. Se você entrar em contato com a gente, o nosso guia de estudo vai chegar até você. E aí você vai ter para poder acompanhar pergunta a pergunta aqui, tá interagindo também com a gente. Mas mesmo assim, você pode estar tirando sua dúvida através do nosso contato, 91368691. Pastor Wagner, a gente tem sempre aqui algumas divisões, né, algumas seções nesses estudos, sempre tem a seção de relacionamento. Você já imaginou se o mundo que a gente vivesse aqui não tivesse lei, se sol, lua aparecesse na mesma hora, se tudo fosse desgovernado, a natureza vivesse de uma forma louca, como seria? É verdade, pastor Ítalo e amigos, nós precisamos ter leis, precisamos ter regimentos. A gente acompanha os noticiários e a gente vê que existe uma organização mundial, existe uma organização para o país, uma organização para estados e para municípios. Então, realmente, nós precisamos ter leis, precisamos ter regimentos para a gente saber o que é certo e o que é errado. Eu fico imaginando se a gente chegasse num sinal de trânsito e lá tem 3 luzes, vermelho, amarelo e verde. Se nós não tivéssemos uma lei que regulamentasse qual o significado de cada uma daquelas cores, isso, como seria? Todos passariam no verde, todos passariam no vermelho, todos loucura, né? Verdade, por isso precisamos ter leis para regimentar a nossa vida, os nossos passos. Nós precisamos entender o papel da lei, né? De muitas coisas que regem ali. Nós temos lei de saúde, temos leis naturais, temos lei de todas as formas. Agora, a Bíblia também apresenta para a gente algo especial no tocante a esse assunto. E eu convido você a abrir a sua Bíblia aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Só que antes de lermos, pastor Wagner, vamos fazer uma oração? Vamos sim, vamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos aí na sua casa e vamos orar. Querido Deus, nesse momento iremos abrir a Tua Palavra para relembrarmos, para muitos conhecer mais detalhadamente as leis, a lei e os regimentos do Senhor. Que possamos cada dia mais confiar na Bíblia e no que está nela escrito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos para o texto, vamos para a Bíblia aqui. Mateus 5, 17 a 20, já pega a tua Bíblia, já vai marcando, eu já estou com minha canetinha aqui também, ó. E a gente já vai marcando, já vai pontuando os detalhes para que tudo fique bem enraizado na nossa mente e nós saiamos dessa programação aqui, que você, quando terminar aqui o nosso programa aqui ao vivo, você já para e diz assim, hoje eu aprendi uma coisa importante, aprendi algo mais seguindo os passos de Jesus. Pastor Wagner, o que é que diz o texto? O texto bíblico de Mateus capítulo 5, verso 17 até o 20 diz assim: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Jamais entrarei no reino dos céus. Mas esse texto aqui é um texto pesado, ó. Porque ao perceber os detalhes desse texto, fica a dúvida, né? Então quer dizer que Jesus não veio cancelar a lei? É isso mesmo, pastor Ítalo e amigos. Algumas pessoas acreditam que depois da vinda de Cristo e depois que o véu do santuário foi rasgado, agora não haveria mais a necessidade da obediência da lei de Deus, que podemos assim condensar nos 10 mandamentos. E aqui o próprio Cristo fala antes de sua morte e ressurreição que ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir. Então quer dizer que ele não cancelou nenhum mandamento? Não cancelou.
Você já parou para pensar agora que você olha ao seu redor, muitas pessoas dizem, né, que os mandamentos foram cancelados, que a lei foi abolida, e o segundo texto que nós lemos aqui, Jesus não cancelou, ele cumpriu a lei, pastor? É isso mesmo. Cumprir a lei, que já é a nossa segunda questão, Segunda pergunta. É uma forma de obedecer, executar, praticar, crer, conservar e viver. Então Jesus veio para mostrar que a sua lei é boa, que deve ser praticada, que deve ser vivida, que deve ser obedecida. Então ele veio para fortalecer o nosso regimento, a nossa regra de caminhada através e com base nos mandamentos. É por isso que o texto diz, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Isso mesmo. Interessante, né? Então, você agora, acompanhando aqui a lição, já está começando a entender alguma coisa que talvez tivesse dúvida. Algumas pessoas falam muitas coisas, mas a Bíblia fala algo interessante com relação à lei de Deus. A gente já viu até aqui que Jesus não veio cancelar os mandamentos, que Jesus veio cumprir, e que é importante cumprir a lei, porque até o universo segue de forma ordenada, né? E agora, pastor Wagner, quem foi que escreveu esses mandamentos? Pastor Ítalo e amigos, a Bíblia foi escrita por homens. Sim. Chamamos de profeta. Receberam sonhos, receberam visões. Será um tema de uma nossa próxima lição. Mas existe uma parte na Bíblia, segundo o Êxodo capítulo 31, verso 18, que foi escrita pelo próprio dedo de Deus. E quando você conferir esse texto lá na sua Bíblia, você vai perceber que os 10 mandamentos são tábuas de pedras escritas pelo próprio dedo de Deus. Interessante, pastor. Eu só fiquei com uma dúvida agora. Porque o texto que a gente conhece, que é o que tem Êxodo 31, verso 18, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés 2 tábuas de testemunho, tábua de pedra escrita pelo dedo de Deus. Isso mesmo. Mas depois desse texto aqui, depois dessa cena aqui, eu lembro, e muita gente conhece essa história na Bíblia, né? Moisés pegou as tábuas e pá, quebrou no chão. Arremessou lá, arrebentou tudo. Eu acho que agora o pessoal tem razão, porque talvez Deus tenha dito assim, Moisés, agora tu vai escrever isso aí, porque tu quebrou o que Deus quebrou, agora você que vai, aqui Deus escreveu, agora você vai escrever. Foi assim? A forma que Deus usa para relembrar o povo dos seus ensinamentos, da sua lei. Então, essa ocasião de Moisés reescrever a lei ou de receber novamente a tábua dos mandamentos demonstra a misericórdia de Deus. O ser humano pecador transgride a lei, pisa a lei, quebra a lei e Deus novamente relembra a lei, entrega novamente a lei. Então, os 10 mandamentos foram novamente entregues a Moisés. E Deus disse, apresenta novamente ao povo a minha bondade e a minha misericórdia para com aquele povo. Que legal! Então você pode já pegar a tua Bíblia aí, você já pegou o primeiro texto, né, de Êxodo 31, verso 18, que diz que Deus escreveu com o próprio dedo e deu a Moisés. Você vê logo depois, no capítulo 32, Moisés vai lá, pá, quebra, e tem toda aquela história até o 33. Mas no capítulo 34, o verso 1 diz, então disse o Senhor a Moisés, lava 2 tábuas de pedras como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Olha que interessante, Deus escreveu não só foi uma vez, Deus escreveu 2 vezes, porque uma lei perfeita só poderia ser escrita por um Deus perfeito. Agora, pastor, por que essa insistência em escrever essa lei? Por que essa preocupação? Tem alguma relação com o pecado? O que é pecado, segundo a Bíblia? O apóstolo São Tiago, pastor Ítalo e amigos, escreveu aqui São João, no capítulo 3 e verso 4 de 1 João, ele diz assim, que todo pecado é transgressão da lei. Então, a lei nos serve para o conhecimento do pecado. Se nós formos observar nas muitas variações da lei, e da transgressão da lei, nós vamos ver que todos os tipos de pecado que o ser humano comete, pratica, ele é transgressão de um dos 10 mandamentos. Ele vai estar enquadrado ali. Vai estar enquadrado nos 10 mandamentos. São variações de pecado, mas que todos se resumem dentro dos 10 mandamentos. Seria mais ou menos como um filtro. Você faz um erro, aplica o filtro da lei ali, vai mostrar onde é que está seu erro, qual mandamento você quebrou. Isso mesmo, exatamente. Interessante, né? Mas além de mostrar o pecado, existe alguma outra função da lei de Deus? Sim.
A lei, ela é apresentada na Bíblia como se fosse um espelho. E esse espelho não mostra apenas o nosso pecado, mas mostra o quanto somos pecadores. Mas essa lei também é uma ponte, segundo aqui o texto de São Paulo escrito lá para os Gálatas em 3, verso 24, que é uma ponte que nos leva a Cristo. Então a lei, ela nos mostra o pecado, ela nos traz o constrangimento do pecado e ela também é uma ponte que nos leva ao Salvador Jesus Cristo. Interessante. Então, a gente já vê a lei agora como algo especial. Muita gente olha para os 10 mandamentos com um certo repúdio, assim, com uma certa angústia, porque não pode, mas na verdade tudo é para nosso próprio bem. Tudo que Deus escreveu ali com todo carinho, com todo cuidado, 2 vezes, que você já viu na Bíblia, em Êxodo 31 e Êxodo 34, foi para que nós pudéssemos viver uma vida conforme os planos dele para cada um de nós. É interessante, pastor Ítalo e amigos, observarmos e cremos o seguinte: nós não somos salvos pela obediência à lei, nós somos salvos pela fé, pela justificação em Jesus Cristo. É o sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário que provê para cada um de nós a salvação e a vida eterna. Porém, a lei nos mostra o que é o pecado e nos mostra o que devemos fazer para lutar contra o pecado, para evitar o pecado. E por isso que a lei é apresentada ali como não, não, não e não. São negativas que nos ajudam a nos afastar daquilo que vai fazer mal à nossa vida. É como a gente vê na própria palavra de Deus, a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. É uma lei eterna. Pastor Wagner, qual foi a atitude então de Jesus quanto à lei? Jesus apresenta a lei como tendo fundamento no amor. E ele diz assim, olha, aqueles que guardam os meus mandamentos permanecem no meu amor. Assim como eu, Jesus, guardei os mandamentos e permaneço também no amor do meu Pai. Então, a lei é uma manifestação de amor, é uma manifestação de cuidado de Deus. E quando nós decidimos obedecer, guardar, cumprir, viver a lei, nós também estamos vivendo no amor e em amor. Interessante, porque isso é até reforçado pelo próprio apóstolo João, né? Você vê João falando isso em João 15:10, foi o texto que o pastor Wagner citou ali, aquela perícope ali, aquele pedaço. Mas se você for para João 14:15, você também vê essa sentença: se você me ama, guarda os meus mandamentos. Sempre o amor, sempre o amor, sempre o amor, porque ali você vê Jesus cumprindo a lei, Jesus nos dando exemplo, você vê uma essência interessante aqui de como viver a lei. Guardar os mandamentos é uma manifestação do amor. Não adianta eu apenas dizer para uma moça, um rapaz namorado de uma moça, dizer assim, eu amo você, mas não quero casar com você. Então, assim, se eu amo, eu tenho que demonstrar pedindo ela em casamento. Então, se eu amo a Jesus, se eu quero viver em amor, a minha demonstração desse amor é guardando os mandamentos. Que interessante, né? Então, deixa eu falar com você agora, vou chegar até pertinho aqui. Você está agora acompanhando, está entendendo, está pegando a sua Bíblia, está marcando, está escrevendo, como eu estou escrevendo na minha lição aqui também. E aí você começa a entender um pouco mais do amor de Deus para conosco através de sua lei, de como a gente pode demonstrar amor para com Deus, guardando os seus mandamentos. Só que eu tenho uma dúvida. Eu não sei se você já pensou assim, eu recebi uma pergunta, pastor Wagner, uma vez de um adolescente. Mas, pastor, peraí, se é para guardar, não é para a gente observar, né? Porque a gente usa muito essa linguagem, né? Tem que guardar, tem que guardar, tem que guardar. O pessoal diz, não, então pega e vai botar dentro de uma gaveta. Aí eu dizia para ele, não é bem assim, porque essa questão do guardar é como se fosse um sentinela, um guarda, está observando, é estar atento, é estar ligado a isso. Não é porque às vezes a gente pensa assim, nós temos que guardar ali, temos que guardar ali. Então abre aí logo esse negócio e guarda logo, né? É por isso que as palavras em português têm vários significados, sim, né? Então não é apenas de guardar numa caixa ou numa gaveta, mas é como você falou, de estar de sentinela, de estar guardando, de estar atento, de estar ali pronto a obedecer. Fique ligado nessa palavra, porque você vai ouvir ela mais vezes quando se tratar de outros mandamentos também, que a gente foi estudando aqui. E aí sempre você ouvir, não, você tem que guardar tal mandamento, você tem que guardar a lei do Senhor, você já, opa, ele não está dizendo para eu encaixotar. Ele está falando para que eu fique atento, para que eu observe, para que eu tome cuidado com aquilo ali, que eu possa de fato fazer, dar importância àquilo, a devida importância. Pastor Wagner, então a lei a gente já entendeu, Jesus já falou que não veio revogar, Jesus veio cumprir, a gente já viu que o propósito da lei ali envolve amor, que é um cuidado de Deus para conosco, é uma forma da gente filtrar onde estão nossos erros, só que a pergunta que não quer calar,
uma vez que a gente vive num mundo que vive contextos diferenciados e que essa lei de Deus é apresentada para alguns como abolida, para outros como algo que ainda está ativo. A pergunta é, alguém pode mudar esses mandamentos? Pastor Ítalo e amigos, se a gente for lá no livro de Êxodo, no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 14, o sábio Salomão vai estar dizendo o seguinte: Deus não muda, a sua palavra não muda, suas promessas não mudam, suas profecias não mudam e a sua lei também não muda. O que sai da boca de Deus é imutável. Deus é imutável. Então, os seus mandamentos também são imutáveis. Ainda mais que ele escreveu 2 vezes com o próprio dedo, né? Então, se não muda, eu começo agora a ficar preocupado, né? Porque você está, de repente, acompanhando aí e está dizendo assim, pastor, isso está em vigor, eu estou vendo na Bíblia, Deus escreveu 2 vezes com o próprio dedo, eu estou vendo claramente, eu estou escrevendo que é uma prova de amor, eu amo Jesus, então eu vou guardar os mandamentos, e se ele não muda, está em vigor agora, eu tenho que começar a obedecer. Mas pastor Wagner, quais são esses 10 mandamentos? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 20. Opa. Eu poderia recitar cada um dos mandamentos aqui sem nenhuma dificuldade, mas eu entendo que uma parte da Bíblia que foi escrita pelo próprio dedo de Deus, ela merece realmente uma atenção especial a cada detalhe, e eu acho que é muito importante a gente acompanhar, saber onde está. Então, se tem uma parte da Bíblia que deve estar bem assim, clara na tua mente, bem fácil de ser achada, é Êxodo, no capítulo 20, porque ali fala dos 10 mandamentos. Os 2 primeiros versos começam introduzindo, não é, a conversa de Deus com Moisés, e fala um pouquinho ali sobre a importância dos mandamentos, mas a partir aqui do versinho 3, já começa o primeiro mandamento, quando Deus diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Eu posso fazer um desafio, pastor? Estou interrompendo o pastor aqui, a gente vai ler todos os mandamentos juntos. Mas eu queria fazer um desafio para você agora. Você tem o número da gente, 91368691. Você vai gravar um áudio para a gente, recitando os 10 mandamentos. E eu quero ver quem vai conseguir fazer. Agora tem que ser de cabeça. Não pode... Olha, eu vou confiar em você, tá? Lembre que um dos mandamentos você vai ver aqui que é não dirás falso testemunho, não pode mentir. Então você vai pegar o áudio lá e vai gravar os 10 mandamentos de cabeça. Eu quero ver quem agora está absorvendo bem a lição, está estudando direitinho. Pastor Wagner está falando os 10 mandamentos aqui, você está marcando na sua Bíblia, você vai decorar, depois você vai gravar um áudio para a gente. Posso confiar em você? Você vai enviar para a gente 91368691. O número está passando aqui na legenda, você já pega e já grava o áudio. Tá bom? Combinado. Vai lá, pastor, toca fogo. Ok. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento está no versinho 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas e nem debaixo da terra. Esse mandamento, verso 4, 5 e 6, engloba aqui o segundo mandamento. Olha aí. Para podermos ganhar tempo, vamos já lá para o verso 7, onde diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. No verso 8 tem o quarto mandamento, que diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Passando mais um pouquinho aqui, no verso 12, a gente já vai aqui para o quinto mandamento, que diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Depois vem, verso 13, não matarás. Depois vem, verso 14, o sétimo mandamento, não adulterarás. Depois vem, verso 15, não furtarás, o oitavo mandamento. Depois vem o nono mandamento que o pastor Ítalo aqui citou: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E depois vem no verso 17: não cobice a casa do teu próximo, não cobice a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o seu boi,
nem o seu jumento, nem o casal, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Resumindo, não cobice as coisas que não são suas. 10 mandamentos agora, Deus apresenta para a gente, escreve com o próprio dedo 2 vezes, e aí você agora já tem conhecimento, o desafio foi lançado, você decorar isso aí, aprender direitinho, gravar o áudio, nós vamos acreditar em você, confiar que você está fazendo, de repente, quem sabe você ganha um prêmio, um brinde, né, por ter feito isso aí, tá bom? Existe uma relação, um comentário aqui na lição que eu queria ler com você, tá bom? Então você já tem ele aí, já vai acompanhando aí, aqui ó, lei e graça, vou ler ele aqui rapidinho. Ninguém se salva por guardar a lei, mas pela graça redentora de Jesus. Sem dúvida, a lei tem uma parte importante, necessária na salvação. Ela nos indica o que é pecado. Como um espelho, mostra-nos nossa miserável condição e leva-nos a Cristo que nos salva. Uma vez salvo, a lei serve como nosso padrão de vida. São 10 passos que nos levam a viver uma vida semelhante à perfeita vida de Cristo. Que interessante, né, pastor? Então, eu mesmo entendendo sobre a lei de Deus, eu tenho que ter claro na minha vida que eu não sou salvo pela lei, eu guardo a lei por amor a Cristo, mas eu sou salvo pela graça de Deus. Precisamos compreender, pastor Ítalo e amigos, que eu não guardo os mandamentos para ser salvo. Eu guardo os mandamentos porque eu sou salvo. Então, os mandamentos é uma manifestação da nossa gratidão, é uma manifestação da nossa obediência a Deus, é uma manifestação que a gente quer obedecer ao Senhor conforme os seus desígnios, o caminho que Ele indica. É uma forma de mostrar que estamos querendo andar nos passos de Jesus. Interessante. Então, você pode estar fazendo um testezinho aqui, o pastor Wagner citou o exemplo do espelho ali, né, no texto que nós vimos outrora aqui, e aí diz que a lei funciona como um espelho, então a gente pode tentar fazer isso com a nossa vida, pegar a nossa vida ali, lendo os 10 mandamentos e avaliar como é que está a minha vida, como é que funciona, porque se ela é feita um espelho, vai dar para ver muita coisa, pastor. A lei nos indica qual pecado estamos cometendo. Sim. A lei nos indica que somos pecadores, e a lei nos leva a Cristo que perdoa os nossos pecados. Aí está a justificação pela fé, pelo sangue do Cordeiro. Após justificado pela fé, após salvo por Cristo, a lei agora, ela serve para nós como sendo uma regra de prática. Ela serve para nós como sendo um padrão de conduta, um padrão de obediência, um padrão de cristianismo. Então, a lei que nos mostra o pecado, nos leva a Cristo e agora serve como um caminho que devemos andar. Interessante. Então, você já entendeu um pouco mais sobre a lei de Deus. Você tem alguma dúvida ainda? 91368691. Pastor Wagner, qual o apelo que o estudo traz para a gente hoje? Qual o desafio para colocarmos em prática essa lição? Aqueles que me amam, diz lá o livro de João, capítulo 14, verso 15, guardam os meus mandamentos. Então, quando eu proponho no meu coração guardar os mandamentos de Deus, eu estou demonstrando que eu o amo. Isso me faz lembrar, pastor, nas séries de estudos que a gente dirige, uma história de uma moça que era uma princesa de uma república e ela nunca tinha se visto no espelho. E ela se achava a moça mais bonita do mundo. E achava que todos ali a admiravam pela sua beleza. Até que um dia ela ganhou um presente de um príncipe de outra nação. E quando ela desembrulhou, era um espelho. E foi a primeira vez que ela se viu no espelho. E diz a história que ela levou um choque tão grande quando se viu que ela quebrou o espelho. Ela não quis mais se ver. Então, o que tem acontecido hoje? Muitas pessoas, pastor e amigos, têm se privado de conhecer a palavra de Deus, de conhecer os mandamentos de Deus, achando que isso vai tirar deles o peso da responsabilidade de obedecer. Não é? E, na verdade, nós não podemos fugir do conhecimento da palavra e das ordenanças do Senhor. E temos que também perceber o seguinte: a lei, ela não serve apenas para nos mostrar o quanto somos pecadores. Sim. A lei nos serve para nos levarmos a Cristo que nos salva. Então, se eu não tiver consciência do pecado, como que eu vou me arrepender?
Ouvimos histórias antes como a de Davi, ouvimos histórias antes como a de Pedro, ouvimos histórias antes como a de vários personagens da Bíblia ali que tiveram uma prática de pecado, foram perdoados. Por quê? Porque se debruçaram, se debateram com a lei de Deus e ali perceberam o quanto eram pecadores, perceberam a necessidade do arrependimento, de buscar a justificação, que Cristo oferece essa justificação, e agora sim, salvos por Cristo, usam a lei como sendo o seu padrão de vida. Interessante. Então você que está acompanhando aqui com a gente, para agora, leia esses mandamentos como um espelho, olhe para ele e diga assim: Senhor, onde eu tenho errado? Onde é que estão meus erros? Busque auxílio no céu, para que você consiga vencer, para que você consiga observar esses mandamentos, para que a tua vida seja uma vida dia a dia de mudança, uma vida de entrega, uma vida onde os 10 mandamentos são observados, são constantemente. Você vai estar lutando ali para fazer a vontade de Deus, porque tudo que Deus escreveu é para o nosso bem. E nós devemos guardar, não porque queremos ser salvos somente, mas porque amamos a Cristo e por amor a Ele, vamos guardar os seus mandamentos. Podemos decorar os 10 mandamentos, podemos memorizar de uma forma prática e resumida, como por exemplo, não terás outros deuses diante de mim, número 1. Sim. Número 2, não farás para ti imagem de escultura. Número 3, não fale o nome de Deus em vão. Número 4, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Número 5, honra teu pai e a tua mãe. Então, veja como é fácil decorar os mandamentos. Como é simples decorar os mandamentos. Depois vem aquela sequência de não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiças coisas que não são suas. Então, meus queridos, crie um plano de decorar os mandamentos. Proponha no seu coração hoje guardar os mandamentos. Exercite, lembre todos os dias do mandamento. Que tal deixar a sua Bíblia marcada? A minha Bíblia tem uma fitinha, pastor Ítalo. A sua também. Talvez podemos até botar um folheto, um cartãozinho. Que tal botar um marcador e todos os dias pela manhã, quando acordarmos, fomos ali buscar um pouquinho da palavra de Deus, relembrar esses 10 mandamentos. Dizer assim: Senhor, me ajuda a ser um fiel guardador dos teus mandamentos. Que você possa tomar essa decisão hoje de ser um fiel guardador dos mandamentos de Deus. Se você está disposto a tomar essa decisão, a seguir esses passos propostos, eu convido você a fechar seus olhos. O pastor Wagner vai orar e que você, nesse momento, na oração, possa de fato dizer: Senhor, eu quero a partir de hoje obedecer à tua lei. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado porque hoje tivemos o privilégio de lembrar os teus mandamentos. Tábuas de pedras que insistentemente foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Entendemos, Senhor, que a lei serve para nos levar a mais próximos do Senhor, nos mostrando a nossa condição de pecadores e arrependidos, irmos aos pés do Salvador e pela fé seremos justificados de todos os nossos pecados. Que após justificado e salvo possamos entender que a lei continua vigente, mas agora para nos mostrar o padrão de vida que temos que ter, para nos mostrar o caminho que devemos andar, para nos ajudar a caminhar nos passos de Jesus. Por isso, abençoa cada filho e filha do Senhor que está participando conosco desse estudo, e que no coração deles possa ter realmente uma decisão diária de obedecer, amar, guardar e praticar os mandamentos. Continua conosco e amanhã nos dá a oportunidade de nos reunirmos novamente para aprendermos um pouco mais sobre a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Nosso programa fica por aqui. Amanhã estaremos de volta mais uma vez para mais uma lição nos passos de Jesus. Uma boa noite.